Bom dia, Manaus. Bom dia, Amazonas. Está no ar, a partir de agora, o programa Panorama Jurídico. Você pode participar através dos telefones, pelas redes sociais, no Facebook, pelo WhatsApp. Vamos agora para a primeira pergunta das ruas, que já estamos com essa pergunta aí para responder. Bom dia, doutor. Eu me chamo Leude Maria Araújo da Silva. Eu tenho uma neta que ela no registro só consta o nome da mãe, não tem o nome do pai. Eu gostaria de saber como proceder para colocar o nome do pai no registro. Bom dia, senhora Leude. Obrigado pela sua participação. A senhora não informou se o pai da criança pretende fazer o reconhecimento da paternidade de maneira espontânea. Eu presumo que ele queira fazer de forma espontânea. Ora, já voltou com a companheira, só falta registrar o filho, não é verdade? Então é muito simples. O pai pode se dirigir ao cartório de registro civil, onde o filho foi registrado, apenas no nome da mãe, pede para o tabelião fazer uma escritura de reconhecimento de paternidade. O registrador vai averbar essa escritura junto ao registro e expedir uma nova certidão de nascimento da criança constando o nome do pai. É importante esclarecer que no caso dos filhos menores de 18 anos, o pai não precisa sequer da autorização da mãe para reconhecer a paternidade. No entanto, quando o reconhecimento tardio atingir aqueles que já completaram a maioridade, o filho terá que concordar com a alteração no registro. Nessa situação, o pai também precisará do aval do filho para acrescentar ou não seu sobrenome na certidão. Um outro detalhe importante é que não é necessário que o pai e o filho morem na mesma cidade para regularizar a situação. O pai que não tiver como comparecer ao cartório onde foi realizado o registro do filho, pode ir até um tabelionato e levar uma escritura de reconhecimento de paternidade. A escritura é enviada ao cartório de registro civil, onde a criança foi registrada, e a paternidade é averbada. Então vamos imaginar que o suposto pai não queria registrar o filho de forma espontânea. Aí o procedimento é outro. A criança, representada pela mãe, tem que ingressar com uma ação de investigação de paternidade, onde o juiz manda fazer o exame de DNA e outros procedimentos para assegurar ou não a paternidade. Bom, agora vamos para outra pergunta das ruas. Bom dia, doutor. Meu nome é Sabrina e a minha pergunta é: o que os pais podem fazer quando os filhos sofrem bullying? Bom dia, Sabrina. Os pais têm que tomar providências, sim. Mas acontece que, na maioria das vezes, o aluno vítima do bullying normalmente não conta aos pais e professores o que está acontecendo. As vítimas de bullying se tornam reféns do jogo do poder instituído pelos agressores. Raramente as vítimas pedem ajuda às autoridades escolares ou aos pais. Agem assim dominadas pela falsa crença de que essa postura é capaz de evitar possíveis retaliações dos agressores e por acreditarem que, ao sofrerem sozinhos e calados, pouparão seus pais de decepção de ter um filho frágil, covarde e não popular na escola. A escola deve evitar bullying, claro.
A escola é responsável nos casos de bullying, pois é lá que os comportamentos agressivos e transgressores se evidenciam ou se agravam na maioria das vezes. A direção da escola, como autoridade máxima da instituição, deve acionar os pais dos agressores, os conselheiros tutelares, os órgãos de proteção à criança e ao adolescente, dentre outros. Caso não o faça, poderá ser responsabilizada pela omissão. Em situações que envolvam atos infracionais ou ilícitos, a escola também tem o dever de fazer a ocorrência policial. Dessa forma, os fatos podem ser devidamente apurados pelas autoridades competentes e os culpados responsabilizados. Tais procedimentos evitam a impunidade e inibem o crescimento da violência e da criminalidade infanto-juvenil. Sabrina, é importante esclarecer que existem várias formas de bullying. Por exemplo, o verbal, insultar, ofender, falar mal, colocar apelidos pejorativos, zoar, muitas vezes. A gente já viu muito isso aí. E tem também o bullying físico e material, que é bater, empurrar, beliscar, roubar, furtar ou destruir pertences da vítima. E tem também o bullying psicológico e moral, que é aquele que humilha a pessoa, exclui, discrimina, chantageia, intimida e difama a vítima. O bullying sexual também é abusar, violentar, assediar e insinuar. Temos também o bullying usado atualmente, que é um dos mais utilizados pelos jovens, que é o virtual, chama bullying, ciberbullying, realizado por meio de ferramentas tecnológicas como celulares, WhatsApp, Facebook, Instagram, dentre outros meios pela internet. Agora faremos uma pequena pausa para o intervalo e retornaremos com mais esclarecimentos. Não saia daí, voltamos já. Sensacional, Brasil! O Brasil é medalha de ouro! Mais um show brasileiro! Quem me vê correndo assim, nem imagina que eu já tive tuberculose. Mas eu venci a doença e qualquer pessoa pode vencer. Se você tosse por mais de 3 semanas, procure a unidade de saúde do SUS e faça o teste grátis. O tratamento também é gratuito e não pode ser interrompido. Vai por mim. Tuberculose existe, mas tem cura. Apoie quem tem a doença. Ninguém merece perder o fôlego por causa dela. Estamos de volta com o programa Panorama Jurídico. Agora para entrevistar o desembargador federal do trabalho, Davi Alves de Melo Júnior. Também é diretor da Escola Judicial, EJUDE 11. Bom dia, desembargador. Bom dia. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E gostaríamos de saber, o senhor, na sua atividade laboral, qual tem sido a grande demanda aqui na cidade de Manaus das questões trabalhistas nos dias de hoje? Hoje em dia, a demanda que mais tem atendido as nossas atenções, tem merecido nossas atenções, diz respeito aos danos morais. Danos morais, danos materiais, danos estéticos.
decorrentes de acidente do trabalho, doenças profissionais e também assédio moral. Aparece igualmente o assédio sexual. Existem outras demandas. Houve época que a demanda principal e mais forte era a hora extra. Esta demanda continua forte na área dos rodoviários. Até mesmo os bancários estão mudando de foco, já não pedem tanto horas extras. Atualmente, repito, a grande demanda é em torno dos danos morais. Perfeito. Desembargador, aqui no Polo Industrial de Manaus, como é que o senhor tem observado? Existe um adoecimento por parte do trabalhador quando passa muito tempo na indústria? Assim, muitas vezes sai sequelado com uma doença ocupacional. Esse índice é muito grande, acontece muito lá no Tribunal do Trabalho. O adoecimento laboral na cidade de Manaus é um fato. No polo industrial da nossa cidade é uma realidade. Normalmente, a grande maioria das atividades do mundo moderno, elas tendem a comprometer o nosso organismo. Algumas vezes, elas dão origem a uma doença. Outras vezes, apenas desencadeiam. Você já tem uma propensão a adoecer e a atividade desenvolvida faz com que... Seria uma concausa, né? Isso, uma concausa. Por que isso acontece? Porque as atividades, elas demandam muito atos repetitivos, repetições. Você fica numa linha de montagem, repetindo sempre os mesmos atos, sempre as mesmas práticas. Mudando um pouco da fábrica para o cotidiano da cidade, que é também uma outra área onde surge muito adoecimento, área dos rodoviários, esse pessoal que trabalha em ônibus. Então, o movimento de passar marcha, frear, dirigir, o calor, o balanço. Muitas vezes você já tem a propensão e desenvolve, por força dessas atividades, problema na coluna, problema no braço, problema nos ombros. É o que aparece demais: coluna, ombro, punho e cotovelos. Desembargador, o senhor poderia dizer mais ou menos como o trabalhador deve fazer quando ele se encontra numa situação dessas? Se é muito fácil de ele chegar na justiça e ganhar uma causa dessa, se isso é muito difícil, como é que funciona na prática essas questões? Chegar na justiça é fácil. Felizmente, a Justiça do Trabalho é uma justiça bem acessível à população por ela assistida. Conseguir sucesso, muitas vezes, não é tão fácil, porque exige-se prova. E a prova da doença laboral, do adoecimento, é, via de regra, por intermédio dos laudos, das perícias, perícia de médico, perícia de engenheiro do trabalho. E o que acontece também, o trabalhador pensa que tem uma doença laboral ou alega ter uma doença laboral, mas acaba sendo constatado pelo laudo que aquela atividade não tem nada que contribua para a doença dele, nem que tenha surgido, nem que tenha tenha deflagrado o processo. Então, muitas vezes a pessoa está sentindo uma dor de cabeça, supõe que seja do trabalho, mas na verdade é uma coisa natural da própria pessoa, uma enxaqueca,
ou algo parecido, e perde. Nessas oportunidades não é de ficar decepcionado, é porque realmente não tinha que conseguir. Então a prova não é muito fácil, sobretudo em virtude da exigência da prova técnica. Perfeito. Desembargador, quando o juiz requer um laudo de um perito de sua confiança, que o perito informa desse laudo que aquela doença não tem nexo de causalidade com atividade laboral. O juiz ele está obrigado a acompanhar o raciocínio do laudo ou ele tem a sua própria convicção e ele pode dar uma decisão independente do resultado do laudo? É sabido que o juiz não tem formação médica, não tem formação na área de ciências da saúde. A formação do juiz é a ciência jurídica. Então, o principal fundamento de prova do juiz quando avalia um problema, um pedido decorrente do dano moral, decorrente de acidente de trabalho, moléstia profissional, o principal fundamento de prova dele é o laudo. Mas o processo, ele admite outros tipos de prova. E esses outros tipos de prova podem levar a que ele decida contra o laudo. Vou dar um exemplo concreto. O magistrado se depara com um laudo afirmando que o reclamante ou a reclamante não é portadora de uma moléstia decorrente, causal, decorrente, portanto, com causa no trabalho ou que tenha sido deflagrada pelo trabalho, com causa. Mas o que é que pode ocorrer? Verifica-se que aquela atividade na qual o trabalhador desenvolvia o seu labor é uma atividade catalogada pelo Ministério do Trabalho como uma atividade que pode gerar doenças. É um outro ponto no qual o magistrado pode se apegar. Então, naquela atividade em que ele provavelmente desenvolveria a doença, o magistrado verifica que ele tem bastante tempo naquela atividade, 5 anos, 10 anos. Verifica que antes não havia nenhum histórico de doença, aí pelo 3º, 4º ano de atividade, ele começou a ter um histórico de doenças. Há reconhecimento, por exemplo, da Previdência Social de que aquela doença decorre do trabalho. Então, esses outros fatores, embora o laudo tenha sido contrário, não significa dizer que o laudo seja parcial, vendido ou coisa parecida, apenas é uma avaliação humana e toda avaliação humana sujeita a erros. O laudo não foi preciso e então o juiz se apoia nas outras provas e pode reconhecer o direito ao dano. Ótimo. Desembargador, digamos que em um caso hipotético o juiz verifique, digamos que o perito informou que existe um nexo de causalidade, que houve realmente uma relação da doença com a atividade. Como que o juiz quantifica o valor do dano material ou moral? Qual o critério que é utilizado para o juiz determinar essa quantificação do valor da indenização? Existem alguns parâmetros objetivos que nós costumamos usar em nossos julgamentos na primeira turma. TRT é dividido em 3 turmas, eu sou da primeira turma. Nós observamos muito o tempo de serviço na empresa e também os danos que tenham sido causados ao empregado pela doença adquirida ou deflagrada. É levado em consideração, por exemplo, o potencial da empresa, sim, a extensão da lesão para quantificar, sim, também? Sim, o potencial da empresa é muito importante, né? Porque se por um lado temos a doença do empregado,
Por outro lado, ele não é o único empregado daquela empresa. E não adianta você condenar a empresa a pagar ao empregado 2 milhões de reais e depois quebrar a empresa. E os outros, como é que ficam? Tem sentido, é verdade. Então, também é levado em conta o potencial econômico da empresa. Empresas mais sólidas, a condenação tende a ser mais expressiva, e as menos sólidas, há uma adequação natural para cada caso. Um caso de uma doença irreversível ocupacional, por exemplo, uma perda auditiva, muitas vezes é irreversível, não tem retorno, a pessoa não vai ficar mais com a sua audição perfeita. Essa indenização, ela se torna maior um pouco ou o critério é o mesmo? Sim, a perda funcional, seja ela qual for, auditiva, visual, de mobilidade, perda de membros, ela sempre faz agravar a penalidade. Mas eu devo esclarecer logo, assim, a título de ilustração e de exemplo, que o mais comum, o dano moral mais trivial é mesmo aquele que busca reparação por problemas de ombro e de coluna, sim, que não levam à incapacidade. Perfeito. Desembargador, como no início da entrevista o senhor citou o assédio moral, eu gostaria de saber se um trabalhador que sofreu o assédio moral, o que ele deve fazer? Por exemplo, se ele deve pedir sua demissão porque está constrangido no local de trabalho, se ele deve permanecer, qual seria uma atitude correta do trabalhador quando ele está sendo assediado no local de trabalho? Para o trabalhador pedir para sair ou considerar rescindido, encerrado o seu contrato de trabalho em virtude de uma situação de assédio, ele precisa ter cuidado, pois assim como o empregador precisa provar a justa causa que comete, também o empregado precisa demonstrar para o juiz, para o juízo, que o empregador cometeu essa justa causa, que é o caso do pedido da rescisão indireta, que se diz, que é quando o empregador dá justa causa para a rescisão do contrato de trabalho. E qual seria essa justa causa? Justamente o assédio. Então tem que ir até um ponto que esteja insustentável e que ele consiga provar. Então, o trabalhador ele tem que provar que existiu o assédio moral, sim, né? Assim como o assédio sexual também, né? Se sim, houver, provar que é difícil, né? A prova tem que ser testemunhal, documentos, alguma forma que convença o juiz realmente de que houve aquele assédio. Toda e qualquer prova lícita. Certo. Aí o senhor talvez me perguntasse, e qual é a mais comum? A prova testemunhal. No caso da prova do assédio moral, ele tende a ser mais facilmente provado por ser uma coisa mais ou menos pública. Quando você repreende o empregado em público, tem plateia, né? Exato. Agora, se o assédio é dissimulado, que também pode ser dissimulado por intermédio de ordens internas, de remanejamento de funções, uma coisa mais dissimulada, é um pouco mais difícil. Assédio sexual é mais difícil ainda, porque é uma situação que muitas vezes se dá entre só duas pessoas. Duas pessoas, é verdade. Desembargador, digamos que um trabalhador leva esse problema para a Justiça do Trabalho. Chegando lá, ele consegue comprovar na prática, na audiência, que houve realmente o assédio. Então, se ele pediu uma rescisão indireta, tudo bem, ele vai conseguir todas as verbas rescisórias, como se ele tivesse sido mandado embora. Mas quanto ao dano moral, como é que seria? Ele teria direito a um dano moral e material por ter comprovado que ele foi assediado moralmente? Sim, tem. E
novamente, o valor a ser recebido depende da circunstância de cada caso, da gravidade, do poderio econômico da empresa. Eu poderia, assim, só para dar um exemplo de assédio moral, que geralmente dá margem a uma boa indenização. Hoje os empregadores parece que estão ficando mais tranquilos, mais moderados, mais cuidadosos. É aquela história, o cidadão é supostamente surpreendido numa prática de furto ou de roubo e prende, chama a polícia, faz aquele estardalhaço todo. Não é recomendável. É preciso ter muita calma, muita moderação nessa hora, até porque está ali diante de todos e expondo a honorabilidade do empregado, que não é porque seja humilde que não tenha esta honorabilidade. É verdade. Desembargador, agradeço muito a sua presença aqui. Nosso tempo esgotou, mas ainda temos um espaço para o senhor fazer as suas considerações finais. Quem sabe alguma coisa que o senhor acha que seja importante acrescentar nessa sua palestra, nós ficaremos gratos. O senhor pode fazer suas considerações finais. Muito obrigado. Agradeço a lembrança do meu nome. Foi muito bom lhe reencontrar. Um grande abraço à sua audiência. Espero ter contribuído aí para o esclarecimento de alguns dados. Muito bom. E como poderia me expressar aqui encerrando? Uma palavra de confiança e de carinho a todos os trabalhadores nesse momento tão difícil para o emprego em nossa terra, e que continue contando com a Justiça do Trabalho, que nós, juízes, estamos lá para, na medida do possível, dar um tratamento bem célere à questão de cada um. Muito obrigado mais uma vez, desembargador. Tenha uma ótima semana. Obrigado. Bom, o programa Panorama Jurídico desse sábado fica por aqui. Obrigado a todos pela audiência e também a todos aqueles que participaram através dos telefones, das redes sociais. A todos um ótimo final de semana. Espero contar com a audiência de todos no próximo programa. Até lá.